E se houvesse milhares de mulheres a mais do que homens? No Cazaquistão, esse cenário intrigante é uma realidade, com mulheres superando homens em quase 533 mil. Esse equilíbrio demográfico único cria dinâmicas fascinantes nos relacionamentos e nas interações sociais. Com tantas mulheres em busca de conexões, não é surpresa que a sinceridade e o respeito sejam especialmente valorizados para conquistar corações. Nesse contexto cultural, os papéis de gênero tradicionais podem mudar, oferecendo às mulheres mais oportunidades de expressar seus desejos e afirmar sua independência no jogo da conquista. Para os homens, isso significa uma ênfase maior na comunicação genuína e na compreensão para se destacar em meio a tantas opções. Os relacionamentos que florescem aqui costumam priorizar a inteligência emocional e o respeito mútuo em vez da mera atração. Curiosamente, esse ambiente pode inspirar um vínculo mais profundo à medida que os indivíduos buscam não apenas parceiros, mas verdadeiros companheiros que apreciem suas qualidades únicas. Assim, em uma terra onde o amor é tão abundante quanto as estrelas no céu, a sinceridade se torna, de fato, a qualidade mais atraente. Acredite ou não, boas ideias podem ofuscar a publicidade. A mágica acontece quando uma ideia brilhante se encontra com uma experiência do usuário incrível. Pense no seu aplicativo ou site favorito. O que te atrai não é apenas uma publicidade chamativa, é o quão fácil e agradável é usá-lo. Uma ótima ideia, como um serviço de entrega de comida único ou um jogo inovador, captura a imaginação das pessoas, e uma excelente experiência do usuário faz com que elas voltem sempre. Quando esses dois elementos trabalham juntos, criam uma combinação poderosa que se espalha rapidamente. As pessoas naturalmente compartilham suas experiências positivas com amigos e familiares, atuando como anunciantes espontâneos. Isso significa que uma boa ideia pode se tornar popular sem grandes gastos em marketing. Portanto, seja no lançamento de um produto ou no início de um novo projeto, lembre-se, comece focando na experiência do usuário. O que você vai criar para que seja inovador e fácil de usar. Os coelhos realmente ouvem tão bem? Suas grandes orelhas móveis os destacam entre os outros animais. Ao contrário de muitos, as orelhas dos coelhos podem girar quase 270 graus, permitindo que captem sons de diferentes direções sem mover o corpo. Essa habilidade é crucial para a sobrevivência, pois ajuda a detectar predadores próximos. Quando um coelho ouve um som, consegue rapidamente identificar de onde vem, mesmo que seja baixo. Essa audição aguçada, combinada com uma visão excelente, torna os coelhos incríveis em reconhecer perigos. Essas características não são apenas impressionantes, mas essenciais, permitindo que os coelhos sobrevivam na natureza, onde estar ciente do ambiente pode significar a diferença entre a vida e a morte. Então, da próxima vez que você ver um coelho mexendo as orelhas, lembre-se de quão incríveis são essas criaturas peludas. Muitos não sabem, mas lanternas antigas confundiam exércitos. Na China antiga, os soldados usavam lanternas para estratégias militares engenhosas, como criar manobras de distração e confundir os inimigos. Imagine a cena. Ao anoitecer, lanternas brilhantes eram levantadas ao céu, fazendo o inimigo pensar que havia muitas tropas por perto. No entanto, ventos imprevisíveis frequentemente atrapalhavam. Em vez de melhorar a estratégia de combate, rajadas fortes podiam levar as lanternas de volta para trás das linhas de suas tropas, causando caos e pânico entre os soldados. De repente, o que deveria ser um espetáculo deslumbrante de engano se transformou em confusão, quando os guerreiros confundiam seus companheiros com inimigos. Essa reviravolta inesperada destaca o quão complexa pode ser a guerra, especialmente quando as estratégias dependem da natureza. Quem poderia imaginar que uma simples lanterna poderia impactar tanto o curso da batalha? Acredite ou não, o slogan do KFC se perdeu na tradução. Quando a famosa rede de fast food KFC abriu na China, eles queriam transmitir o sabor de seu frango com o slogan Finger Licking Good. No entanto, devido a um curioso erro de tradução, ele se transformou na frase inesperada: coma seus dedos. Esse erro destaca as dificuldades interessantes e muitas vezes engraçadas que as empresas enfrentam ao adaptar mensagens publicitárias para diferentes culturas. Nuances linguísticas e referências culturais podem facilmente levar a mal-entendidos, resultando em traduções estranhas que podem confundir ou divertir os clientes em potencial.
Felizmente, o KFC rapidamente corrigiu esse slogan, mas isso serve como um lembrete de como é importante entender a língua e os costumes locais ao expandir globalmente. Afinal, o objetivo é fazer com que os clientes desfrutem da comida e não deixá-los confusos sobre seus dedos. Este carro minúsculo vai te surpreender. O PL50, produzido pela Peel Engineering de 1962 a 1965, é o menor carro do mundo. Imagine um veículo do tamanho de um grande cesto de compras. Com seu design incomum de 3 rodas, o PL50 tem uma estrutura muito simples, o que facilita a manobra em espaços apertados. Ele possui uma entrada lateral para conveniência, um farol que ilumina o caminho e até um limpador de para-brisa para manter sua visão clara. Apesar de seu tamanho pequeno, o PL50 conquistou os corações e a imaginação das pessoas em todo o mundo, frequentemente participando de exposições de automóveis e eventos de colecionadores. Seu charme único e praticidade nos lembram que coisas grandes podem vir em embalagens pequenas. Se você tiver a sorte de ver um, é como ver um pedaço da história automotiva. O que você acha da ideia de dirigir um carro que cabe na sua sala de estar? Incrível, mas é verdade. Doces mexicanos podem surpreender. Muitos turistas vão ao México para experimentar as delícias locais, sem saber que alguns deles podem ser bem apimentados. Você pode achar que está pegando um doce comum, mas muitas guloseimas populares, como pulparindo e pó de pimenta, têm um sabor ardente. Esses doces costumam misturar sabores doces com ingredientes picantes, criando um gosto que pode ser tanto emocionante quanto chocante. Por exemplo, o clássico mangonada, feito de manga e pimenta, é uma combinação ousada de doce, azedo e picante, que surpreende muitos visitantes despreparados. Alguns novatos, após a primeira mordida, correm para beber água. Descobrir esses sabores únicos pode ser uma aventura emocionante, então não se esqueça de ler os rótulos e prepare suas papilas gustativas para uma experiência interessante ao explorar os doces mexicanos. Você está pronto para arriscar? Na Itália, é surpreendentemente comum que jovens adultos morem com seus pais até os 28 ou 30 anos. Essa tendência reflete os fortes laços familiares típicos da cultura italiana e destaca a casa como um ambiente de apoio para os jovens. Muitas famílias veem essa convivência como uma forma de manter conexões e oferecer suporte emocional. Em vez de correr para a independência, os jovens italianos costumam priorizar a educação ou o início de suas carreiras enquanto compartilham o lar da infância com os pais. Essa configuração cria uma atmosfera acolhedora, onde os jantares em família não são apenas refeições, mas encontros especiais que preservam tradições e fortalecem relacionamentos. Além disso, os altos custos de moradia nas áreas urbanas tornam prático para os jovens permanecerem em casa um pouco mais do que em outras culturas. Ao contrário de lugares onde sair de casa simboliza a vida adulta, os italianos costumam celebrar essas estadias prolongadas como um testemunho de seus ricos valores familiares. Portanto, se você encontrar um italiano na casa dos 20 anos ainda morando com a mãe e o pai, lembre-se, ele está aproveitando seu legado familiar. O que aconteceu com as bandeiras americanas na Lua? Após décadas de exposição às duras condições do espaço, todas as bandeiras americanas plantadas na Lua perderam a cor. Essa mudança surpreendente ocorreu principalmente devido à intensa radiação solar e à falta de atmosfera na Lua. Ao contrário da Terra, na Lua não há ar ou água para proteger os objetos dos poderosos raios solares. Como resultado, as cores vibrantes das bandeiras, que simbolizavam coragem e conquistas durante as missões Apollo, desbotaram ao longo do tempo. Além disso, as temperaturas extremas e os impactos de micrometeoritos também contribuem para sua deterioração. Essas bandeiras, que foram colocadas em momentos de triunfo humano, agora são lembranças fantasmagóricas da nossa exploração, levantando questões sobre quais outros artefatos poderemos encontrar na Lua no futuro. Devemos cuidar melhor desses símbolos icônicos no espaço? Você pode se surpreender. Jimmy Carter e os OVNIs. Durante sua campanha presidencial em 1976, Jimmy Carter fez uma promessa ousada ao povo americano. Ele prometeu revelar todas as informações do governo sobre OVNIs, caso fosse eleito. Muitas pessoas ficaram animadas com a possibilidade de finalmente descobrir a verdade sobre objetos voadores não identificados. No entanto, quando Carter assumiu o cargo, ele decidiu não divulgar essas informações. Por que essa mudança?
Ele citou questões de segurança nacional como a principal razão para manter esses dados em sigilo. A decisão de Carter gerou confusão e debates entre entusiastas de OVNIs e céticos. Alguns acreditavam que ele estava protegendo informações militares sensíveis, enquanto outros viam isso como uma traição à sua promessa de campanha. Esse incidente continua sendo um capítulo fascinante na história da divulgação sobre OVNIs, ilustrando a tensão entre transparência e segurança no governo. Que outros segredos nossos líderes podem estar escondendo? Você sabia que a palavra atenuação vem do latim? Essa palavra tem raízes interessantes que remontam a tempos antigos. Ela deriva do latim mitigare, que significa suavizar ou reduzir. No contexto jurídico, essa palavra desempenha um papel importante. Atenuantes são fatores que ajudam a diminuir a culpa de uma pessoa ou a severidade da punição. Por exemplo, se alguém comete um crime, mas estava sob forte estresse, isso pode ser considerado um atenuante e resultar em uma punição mais leve. Essa ideia mostra que o sistema jurídico reconhece a complexidade do comportamento humano. Em vez de ver as ações em preto e branco, a lei reconhece que existem muitos tons de cinza em nossas escolhas. Compreender o termo atenuação nos ajuda a entender como as decisões são tomadas no tribunal e por que algumas sentenças variam tanto. Na próxima vez que você ouvir esse termo em um julgamento ou em um filme, você apreciará sua profundidade e importância. Não é interessante ver como a linguagem evolui e influencia nossa compreensão de justiça? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Pedra de Londres fascina muitos. Este antigo relicário, embutido em uma parede na Cannon Street, é uma parte simbólica de Londres há mais de 1000 anos, tornando-se um dos marcos mais antigos da cidade. Apesar de sua idade, o propósito exato da Pedra de Londres permanece desconhecido, despertando a curiosidade entre historiadores e moradores. Alguns especialistas sugerem que ela serviu como um importante ponto de referência para rotas comerciais romanas e medievais, enquanto outros acreditam que teve um papel em vários rituais ou até mesmo significados políticos. Esta pedra de calcário com cerca de 60 centímetros de largura sobreviveu a inúmeros incêndios, guerras e mudanças urbanas, mostrando sua resistência ao longo do tempo. Notavelmente, ela foi realocada várias vezes, mas sempre retorna à sua posição original, consolidando sua importância no folclore local. A lenda diz que remover a Pedra de Londres pode trazer má sorte, adicionando uma camada intrigante à sua história. Ao passear por Londres, não perca a oportunidade de admirar esta pedra aparentemente comum e considere as inúmeras histórias que ela poderia contar sobre nosso fascinante passado. Você sabia que o Oceano Atlântico é mais salgado? Esse fato surpreendente se deve às condições únicas do oceano. No Atlântico, a taxa de evaporação é maior do que no Pacífico. Quando a luz solar aquece a água, parte dela se transforma em vapor e vai para a atmosfera. Esse processo deixa a salinidade mais alta. Enquanto isso, no Pacífico, chove mais, o que dilui o sal. O clima mais seco do Atlântico contribui para sua natureza salgada. Essas diferenças de salinidade podem afetar a vida marinha, as correntes oceânicas e as condições climáticas. A salinidade é importante para a adaptação dos animais ao seu ambiente, pois algumas espécies prosperam em águas mais salgadas, enquanto outras preferem águas mais doces. Então, da próxima vez que você estiver perto do oceano, lembre-se de que o sabor da água e o ecossistema podem contar muito sobre as condições climáticas mais amplas. Conhecer essas diferenças enriquece a beleza dos diversos oceanos do nosso planeta, não é mesmo? Porque o medo faz o coração bater mais rápido. Quando as pessoas sentem medo, o corpo começa a funcionar em alta potência, liberando adrenalina, um hormônio poderoso que prepara você para agir. Essa reação é chamada de luta ou fuga. Imagine que você se depara com uma situação assustadora, como um urso durante uma caminhada. Seu coração começa a bater forte, porque a adrenalina entra na corrente sanguínea, fazendo o coração trabalhar mais rápido. Esse aumento na frequência cardíaca leva mais oxigênio e nutrientes para os músculos, preparando você para lutar ou fugir para um lugar seguro. É impressionante como o corpo reage a ameaças. Esse batimento acelerado é uma parte importante da nossa resposta ao estresse, permitindo que reagimos rapidamente em situações de emergência.
Então, da próxima vez que seu coração disparar em um momento de medo, lembre-se de que seu corpo está se preparando para agir, ajudando você a enfrentar desafios ou evitar situações potencialmente perigosas. Transforme suas paredes com padrões geométricos simples. Os rolos com padrões vão revolucionar a maneira como você adiciona estilo ao seu espaço, sem a complicação da pintura tradicional. Essas ferramentas inovadoras permitem criar facilmente padrões geométricos impressionantes. Basta passar o rolo especial na parede e ele deixará um lindo desenho, perfeito para qualquer ambiente. Não importa se você prefere formas vibrantes ou motivos sutis, os rolos com padrões ajudam a expressar seu estilo único, dando um toque artístico às paredes. Eles são ideais tanto para os amantes do DIY quanto para iniciantes na decoração. E o melhor de tudo, exige muito menos esforço em comparação com a pintura, permitindo que você transforme um cômodo comum em uma obra de arte em poucos minutos. Além disso, a versatilidade dos rolos com padrões facilita a experimentação com diferentes cores e designs. Imagine a satisfação de criar uma linda parede de destaque ou adicionar elegância ao seu espaço de vida. Então, por que não liberar sua criatividade e experimentar os rolos com padrões? Prepare-se para se surpreender com a sonda Parker Solar Probe. Este incrível veículo espacial, lançado em agosto de 2018, embarcou em uma jornada emocionante para desvendar os mistérios da atmosfera externa do Sol, conhecida como coroa. A Parker Solar Probe não é apenas uma sonda, é o objeto artificial mais rápido já criado pelo homem, viajando pelo espaço a impressionantes 692 mil km por hora. Imagine dar mais de 17 voltas ao redor da Terra em apenas uma hora. Ao se aproximar do Sol mais do que qualquer missão anterior, esta sonda coleta dados importantes que ajudam os cientistas a entender os ventos solares e os campos magnéticos. Esse conhecimento é crucial, pois pode nos informar sobre o clima espacial que afeta nossa tecnologia, satélites e até redes elétricas aqui na Terra. A cada nova aproximação, a Parker Solar Probe ousadamente expande os limites do nosso entendimento do sistema solar. Quais novas descobertas ela fará na próxima vez? Afinal, um sorriso pode aumentar o nível de felicidade? Pesquisas mostram que até mesmo um sorriso forçado pode fazer seu cérebro se sentir mais feliz. Quando você sorri, mesmo que não seja de verdade, seu cérebro libera substâncias como endorfinas e serotonina. Esses são os hormônios que melhoram o humor. Essa conexão incrível destaca como nossas expressões faciais influenciam nossas emoções. Na psicologia, esse fenômeno é chamado de hipótese da retroalimentação facial, que sugere que a linguagem corporal afeta muito nossos sentimentos. Portanto, se você estiver tendo um dia difícil ou não estiver se sentindo bem, sorrir pode ser uma maneira simples, mas eficaz, de melhorar seu humor. Isso significa que sorrir não é apenas uma forma de parecer amigável, também ajuda a aumentar sua própria felicidade. É um ótimo lembrete de que, às vezes, mudar nossa expressão externa pode levar a mudanças positivas dentro de nós. Então, da próxima vez que você se sentir para baixo, por que não tentar? Um sorriso pode ser o impulso que você precisa. Você já se perguntou por que as pessoas têm medo do número 13? Esse medo tem um nome, triskaidekafobia, e afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. As raízes dessa superstição estão na história cultural, onde o número 13 é frequentemente visto como azarado, em várias tradições. Por exemplo, na mitologia nórdica, um banquete fatídico teve 13 convidados, o que resultou em caos e tragédia. Além disso, no cristianismo, Judas, o apóstolo que traiu Jesus, foi o 13º convidado na última ceia, o que reforçou ainda mais a má reputação desse número. Essa fobia é tão comum que muitos edifícios pulam completamente o 13º andar, e algumas companhias aéreas evitam numerar a 13ª fileira nos aviões. Pessoas que sofrem de triskaidekafobia podem sentir uma ansiedade significativa ao se deparar com o número 13, o que nos lembra de como as crenças culturais podem impactar nossa vida cotidiana e percepção. Vamos revelar a verdade sobre Slab City. Este lugar único no deserto da Califórnia é frequentemente chamado de última cidade livre da América. Aqui as pessoas fogem das normas tradicionais da vida, buscando um estilo de vida cheio de criatividade e liberdade. Slab City surgiu de uma base militar durante a Segunda Guerra Mundial e hoje é uma comunidade vibrante de artistas, músicos e pessoas de espírito livre que prosperam na autoexpressão.
A falta de uma administração formal permite que os moradores estabeleçam suas próprias regras e se envolvam em diversas atividades não convencionais. Você pode encontrar fascinantes obras de arte, festivais de música e até uma biblioteca ao ar livre, construída com materiais encontrados. Embora as regulamentações governamentais sejam quase inexistentes, essa liberdade traz desafios, como o acesso limitado a recursos e serviços básicos. No entanto, para muitos, a oportunidade de viver de forma autêntica e sem restrições é um tesouro inestimável. Seja pela atmosfera artística ou pela ideia de vida livre, Slab City é um testemunho da resiliência e criatividade humana diante das normas sociais. Você pode se surpreender. A energia nuclear pode reduzir a pegada de carbono. A energia nuclear é uma fonte poderosa para a geração de eletricidade, com emissões de carbono muito menores do que os combustíveis fósseis tradicionais. A descoberta da fissão nuclear deu início a uma nova era na energia, permitindo que utilizássemos a enorme energia contida nos núcleos atômicos. Com o desenvolvimento de reatores nucleares, conseguimos produzir uma grande quantidade de eletricidade que pode abastecer casas, empresas e cidades. No entanto, apesar das vantagens significativas, como a redução dos gases de efeito estufa, existem riscos sérios, como a possibilidade de acidentes e a questão do gerenciamento de resíduos nucleares. O debate continua sobre como equilibrar esses perigos com a urgente necessidade de soluções energéticas limpas. Podemos usar a energia nuclear de forma segura para um futuro sustentável? E se eu te disser que o Saara não é só areia? Surpreendentemente, apenas cerca de 1/4 desse imenso deserto é coberto por dunas de areia. O Saara, que ocupa mais de 3,6 milhões de milhas quadradas no norte da África, possui uma paisagem diversificada, incluindo planaltos rochosos, planícies de cascalho e até montanhas. Na verdade, algumas áreas são tão pedregosas que parecem um enorme jardim de pedras. Os visitantes podem imaginar o Saara como mares infinitos de areia dourada, mas a maior parte é composta por terra nua e salinas. Esses diferentes tipos de paisagens sustentam ecossistemas únicos e vida selvagem. Você encontrará plantas incríveis que conseguem sobreviver em condições tão severas, além de animais como raposas, cobras e até insetos. O Saara não é apenas deserto. Ele conta uma história complexa de clima, geologia e vida se adaptando a condições extremas. Então, da próxima vez que você pensar no Saara, lembre-se de que não é apenas um lugar cheio de areia. Vamos revelar a verdade sobre os direitos e a identidade dos povos indígenas. Essa verdade se torna clara com a presidência do líder da comunidade Amara. Sua eleição não é apenas um evento político, é um poderoso símbolo de esperança e progresso para os povos indígenas em todo o mundo. Durante décadas, as vozes indígenas foram marginalizadas e suas culturas ignoradas. Agora, graças à sua presidência, os direitos e identidades dessas comunidades estão recebendo o reconhecimento que merecem. Suas ações refletem o desejo de corrigir injustiças históricas, promover o orgulho cultural e incentivar a autogestão. Ao apoiar políticas que beneficiam os povos indígenas, sua liderança envia uma mensagem forte. O respeito e a valorização das culturas diversas são essenciais para uma sociedade próspera. Essa presidência inspirará mais mudanças e abrirá caminho para um futuro brilhante para os povos indígenas. Você já pensou sobre estátuas gigantes e seu significado? A estátua de Kuching, na Malásia, com 12 metros de altura, se ergue orgulhosamente na entrada da cidade, atraindo turistas e moradores. Muitos admiram sua altura impressionante e design único, mas poucos entendem que essa estátua tem um significado mais profundo. Ela não é apenas uma atração interessante, mas também um símbolo do patrimônio cultural e orgulho da comunidade. A estátua de Kuching reflete a história única da região e de seu povo, seus valores e tradições. Apesar de sua aparência divertida, ela serve como um marco que ajuda os visitantes a se conectarem com a história local. Muitos podem se perguntar sobre as dificuldades enfrentadas para criar um monumento tão grande, ou por que ele foi escolhido como elemento central da cidade. Conhecendo sua origem, é possível apreciar melhor tanto a obra de arte quanto as mensagens culturais que ela transmite. Então, da próxima vez que você estiver em Kuching, pare e reflita sobre essa estátua gigante e seu papel na comunidade. Um fato interessante sobre o medo de palavras longas.
O termo para essa fobia inusitada é, na verdade, uma das palavras mais longas do dicionário. Chama-se hipopotomonstros esquipedaliofobia. E essa palavra pode parecer irônica para quem nem consegue pronunciá-la. Imagine como é ter medo de uma palavra com mais de 30 letras. Essa ironia traz um pouco de humor, considerando que as pessoas que sofrem desse medo frequentemente se deparam com o que as assusta. O medo geralmente surge de uma combinação de ansiedade em falar em público e da natureza opressora de palavras longas e complexas. Em um mundo cheio de sílabas, aqueles que sentem esse medo podem ter dificuldade em descrever sua fobia, ou até mesmo ler em voz alta. É um lembrete engraçado, mas sério, de como a linguagem nos conecta e pode criar obstáculos inesperados. Você pode se surpreender. As vendas de identificadores de chamadas dispararam. Após o lançamento do filme de terror Pânico no final dos anos 1990, os americanos começaram a se preocupar mais com sua segurança, o que resultou em um aumento significativo na popularidade dos dispositivos de identificação de chamadas. A trama assustadora do filme, que apresenta um assassino usando telefonemas para aterrorizar suas vítimas, deixou o público em estado de alerta. Em resposta, muitos correram para instalar sistemas de identificação de chamadas em suas casas, na esperança de saber quem estava do outro lado da linha antes de atender. Esse aumento nas vendas fez com que o número de dispositivos de identificação de chamadas triplicasse quase da noite para o dia, mostrando como um filme de terror pode influenciar o comportamento dos consumidores e gerar uma onda de medidas de autoproteção. O desejo por segurança moldou a tecnologia, ressaltando que, mesmo no cinema, o medo pode levar a mudanças reais. Você está curioso para saber como outros filmes influenciaram tendências? Vamos entender a verdade sobre os cintos de segurança. Essa função de segurança é baseada na primeira lei do movimento de Newton, que diz que um objeto em movimento continua em movimento até que uma força externa atue sobre ele. Imagine que você está dirigindo e, de repente, pisa no freio. Sem o cinto de segurança, seu corpo continuará se movendo para frente na mesma velocidade do carro. Isso significa que, em um acidente, você pode ser jogado para fora do assento ou bater com força no volante ou no para-brisa. Os cintos de segurança fornecem a força necessária para manter seu corpo no lugar em caso de impacto, reduzindo significativamente o risco de ferimentos graves ou morte. Eles são projetados para distribuir a força do impacto pelas partes mais fortes do seu corpo, como o tórax e a pelve. Então, da próxima vez que você colocar o cinto, lembre-se de que essa simples ação pode salvar sua vida. Por que correr o risco? Você sabia que Plutão não é mais um planeta? Em 2016, a União Astronômica Internacional, UAI, mudou a classificação do nosso sistema solar, reclassificando Plutão como um planeta anão. Isso aconteceu por causa de novos critérios estabelecidos pela UAI para definir um planeta. De acordo com essas regras, um corpo celeste deve atender a 3 critérios. Deve orbitar o Sol, ter forma esférica e limpar sua órbita de outros objetos. Embora Plutão atenda perfeitamente aos 2 primeiros critérios, ele não limpa sua órbita de outros corpos. Isso significa que Plutão compartilha seu espaço com muitos outros objetos gelados no cinturão de Kuiper. Essa decisão gerou controvérsias entre cientistas e o público, fazendo muitos se perguntarem se ainda devemos chamar Plutão de planeta. Então, esse fascinante planeta anão gerou discussões animadas sobre como definimos esses corpos cósmicos. O que você acha? Plutão deveria voltar a ser considerado um planeta? Você sabia que os gatos agora vivem mais do que nunca? A média de vida dos nossos amigos peludos mais que dobrou, passando de 7 anos na década de 1980 para impressionantes 15 anos em 2021. Essa mudança incrível se deve a grandes avanços na medicina veterinária, nutrição e conscientização sobre a saúde dos gatos. Procedimentos médicos melhorados e cuidados preventivos são fundamentais para manter a saúde dos nossos companheiros de 4 patas. Por exemplo, check-ups regulares e vacinas ajudam a detectar doenças precocemente, enquanto dietas melhoradas, ricas em nutrientes, promovem o bem-estar geral. Curiosamente, essas melhorias não apenas refletem avanços médicos, mas também sugerem que nossos amados gatos podem alcançar um novo nível de longevidade. Com os cuidados adequados, seu pet pode desfrutar de muitos anos felizes ao seu lado. Como você cuida para que seu gato tenha a melhor vida possível? Imagine que você está navegando pelo oceano em um barril. Em 2019, um francês de 72 anos, Jean-Jacques Savin,
embarcou em uma aventura inusitada, passando 122 dias dentro de um barril. Sua jornada cruzou o Oceano Atlântico, e ele usou apenas as correntes oceânicas para se guiar. O barril de Savin, projetado para segurança e conforto, se tornou seu lar, enquanto ele admirava o mar em constante mudança ao seu redor. Durante a viagem, ele pescou, observou a vida marinha e refletiu sobre as maravilhas da vida, provando que a idade é apenas um número quando se trata de seguir seus sonhos. Essa ousada aventura começou em Portugal, e após semanas navegando, ele finalmente chegou ao Caribe. A história de Savin é um testemunho do espírito aventureiro e da resiliência humana, mostrando que mesmo em nossos anos dourados, podemos buscar aventuras de maneiras inesperadas. Da próxima vez que você pensar em suas limitações, lembre-se de Jean-Jacques e sua incrível jornada no barril. Que aventura você escolherá? Você sabia que os astronautas comem de pacotes no espaço? No ambiente de gravidade zero, cada detalhe conta, especialmente quando se trata de comida. Para evitar migalhas e pedaços de comida que podem danificar os equipamentos ou os próprios astronautas, a comida espacial é embalada em tubos e pacotes herméticos. Essa embalagem especial mantém tudo seguro, permitindo que os astronautas desfrutem de suas refeições com segurança. Quando chega a hora de comer, eles usam fornos especiais para aquecer a comida, assim como você faz em casa, mas com algumas adaptações para o espaço. Até os temperos precisam de ajustes. O sal, por exemplo, deve ser dissolvido em líquidos para não se dispersar. Essa abordagem inovadora garante que os astronautas tenham uma variedade de sabores e nutrientes, tornando suas refeições no espaço o mais agradável possível, mesmo a milhares de milhas da Terra. Você consegue imaginar como é comer assim? Você pode se surpreender. Música ajuda as plantas a crescer. Estudos recentes mostram que a música realmente acelera o crescimento das plantas. Já pensou como isso funciona? Botânicos acreditam que as vibrações das ondas sonoras fazem as células das plantas se moverem, estimulando o crescimento. Os sons criam uma atmosfera mais vibrante, ajudando as plantas a prosperar. Mas não para por aí. A evolução pode ter dado às plantas a capacidade de ouvir avisos sobre predadores próximos. Isso significa que as plantas podem reagir ao ambiente, usando o som como uma ferramenta de sobrevivência. Imagine como suas músicas favoritas ajudam suas plantas de casa a crescerem altas e verdes. Na próxima vez que você regar suas plantas, considere colocar uma música. Quem sabe, você pode criar um mini paraíso na sua sala, com um pouco de ritmo e harmonia. Você sabia que a letra A não aparece nos números de 1 a 1000? É surpreendente, mas a letra A não está presente em nenhum número de 1 a 999. Essa peculiaridade da língua inglesa revela padrões inesperados que podem surgir na contagem do dia a dia. Quando contamos em inglês, usamos palavras como 1, 2, 3 e assim por diante, todas sem a letra A. A única vez que você encontra A ao contar é quando chega a palavra thousand em 1000. Imagine como é estranho dizer 1000 sem mencionar essa letra nos números anteriores. Essa pequena observação nos faz apreciar as sutilezas e surpresas da língua, mesmo nos lugares onde não esperamos. É como um tesouro escondido em uma paisagem familiar. Assim que você percebe, não consegue deixar de sorrir com a singularidade de tudo isso. Que outros padrões curiosos você conseguirá encontrar na língua do dia a dia? E se eu disser que loções podem atrair mosquitos? Muitas pessoas gostam de usar loções com ácidos alfa-hidroxi, AHA, porque ajudam a esfoliar e renovar a pele. No entanto, apesar dos benefícios para a pele, há uma desvantagem inesperada. Elas podem atrair mosquitos. Quando você aplica loções com AHA, sua pele se torna mais atraente para esses insetos incômodos. Isso é especialmente importante considerar nos meses quentes ou em locais com muitos mosquitos. Para evitar picadas, é melhor não usar essas loções ao ar livre. Em vez disso, escolha repelentes que contenham ingredientes como DEET ou picaridina, que afastam esses invasores de forma eficaz. Proteger a pele é importante, mas você também quer aproveitar o tempo ao ar livre, sem coceiras de picadas de mosquito, certo? Portanto, da próxima vez que escolher uma loção, pense bem sobre os ingredientes. Você sabia que as tartarugas são importantes para os ecossistemas? Esses seres incríveis são, em sua maioria, herbívoros, alimentando-se de grama, frutas e até cactos.
Enquanto se alimentam, as tartarugas desempenham um papel crucial no meio ambiente, ajudando a espalhar sementes. Quando comem frutas, as sementes passam pelo sistema digestivo delas e vão para novos lugares, ajudando no crescimento das plantas e na biodiversidade. Além disso, as tartarugas têm patas fortes com garras que permitem que elas cavem buracos, criando abrigo, especialmente útil em temperaturas extremas. Esses buracos servem de refúgio não só para as tartarugas, mas também para muitos outros animais, contribuindo para a prosperidade do ecossistema. Assim, as tartarugas não são apenas habitantes silenciosos de seus habitats. Elas participam ativamente na manutenção da saúde e do equilíbrio do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você ver uma tartaruga, lembre-se do papel importante que ela desempenha na natureza. Você não vai acreditar no que Valência faz pela arte. O Festival Las Falas em Valência é uma celebração incrível da arte efêmera, onde enormes e elaboradas estátuas tomam as ruas para depois serem queimadas em um espetáculo impressionante. Todo mês de março, moradores e turistas se reúnem para admirar essas criações gigantes, que frequentemente retratam cenas satíricas, refletindo eventos atuais e problemas sociais. Artistas passam um ano inteiro projetando e criando essas obras-primas, usando materiais que produzem cores e texturas vibrantes. Na noite do grandioso final, chamado La Crema, a tensão aumenta quando as fogueiras iluminam o céu noturno, transformando a cidade em um espetáculo fascinante de fogo. Quando as chamas consomem as estátuas, isso simboliza purificação e renovação, lembrando a todos sobre a beleza passageira da arte. A energia, o barulho e a emoção criam uma atmosfera que captura o coração e a alma de Valência. Portanto, da próxima vez que você pensar em arte, lembre-se de que em Valência não se trata apenas de beleza, mas também da alegria de deixar ir. Quantos festivais podem se gabar de um final tão ardente? Você já se perguntou por que a Torre Eiffel tem escadas? A famosa Torre Eiffel possui 1.710 degraus, mas não fique animado se quiser subir até o topo. Os visitantes só podem acessar o segundo andar, que fica a cerca de 674 degraus de altura. A escada superior é exclusiva para manutenção e está fechada ao público. Por que isso? É uma questão de segurança. A administração prefere que a experiência seja agradável e não cansativa devido à longa subida. Além disso, do segundo andar, você tem uma vista panorâmica incrível de Paris, tornando um ótimo lugar para fotos e passeios. Se você se sentir corajoso, não hesite em conquistar esses 674 degraus. A subida pode ser uma experiência inesquecível, enquanto você aprecia as vistas e os sons de um dos monumentos mais famosos do mundo. O que realmente motiva nosso amor por beijos? Um surpreendente estudo de 2015 mostrou que apenas 46% das culturas no mundo praticam beijos românticos. Essa descoberta inesperada revela que os beijos não são tão universais quanto parecem. Embora muitos de nós associemos beijos ao amor e à atração, nem todos compartilham essa opinião. Em algumas culturas, as pessoas expressam afeto de maneiras diferentes, abraçando de mãos dadas ou usando gestos não verbais. Essa diversidade destaca o quanto as influências culturais moldam nossas formas de amar. Beijos podem ser uma tradição querida em alguns países, mas em outros podem ser vistos como desnecessários ou até inadequados. Portanto, da próxima vez que você se inclinar para um beijo romântico, pense em como as normas culturais afetam nossos sentimentos sobre romance. Não é interessante como algo tão simples como um beijo pode ter um contexto cultural tão complexo? Você já se perguntou por que as lágrimas podem curar? As lágrimas não são apenas um sinal de tristeza. Elas contêm analgésicos naturais que melhoram o humor e reduzem o estresse. Quando choramos, especialmente por emoções, nosso corpo libera substâncias químicas especiais chamadas encefalinas. Essas substâncias incríveis agem como opiáceos naturais, ajudando a aliviar tanto a dor física quanto a emocional. Essa função biológica surpreendente destaca a importância das lágrimas como uma ferramenta essencial para o alívio emocional e a calma. Seja por causa de um bom filme, um momento de decepção ou um surto de alegria, as lágrimas podem trazer alívio. Então, da próxima vez que você sentir lágrimas nos olhos, lembre-se de que é uma maneira do seu corpo ajudá-lo a lidar e a se curar. Não é incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão grande no nosso bem-estar?
Difícil de acreditar, mas a água combate a radiação. A água não é apenas uma bebida refrescante, ela é uma excelente proteção contra a radiação, especialmente a neutra. Os nêutrons são partículas traiçoeiras que conseguem penetrar em materiais como concreto e chumbo, que normalmente são usados para proteger contra outros tipos de radiação, como os raios gama. O que torna a água especial. Ela tem um alto teor de hidrogênio e os átomos de hidrogênio são especialmente eficazes em desacelerar e capturar nêutrons. Isso significa que em usinas nucleares ou durante alguns procedimentos médicos, a água pode atuar como uma barreira protetora importante. Ela não só é acessível e fácil de usar, mas também é menos perigosa do que materiais mais pesados. Então, da próxima vez que você beber água, lembre-se de que ela não apenas mata a sede, mas também serve como um poderoso escudo contra a radiação. Não é fascinante? Você pode acreditar que uma bicicleta alcançou 133 km por hora? A bicicleta Velux terceira ganhou as manchetes em 2013 ao estabelecer esse incrível recorde de velocidade. Esse feito não é apenas resultado de pedalar rápido. É um exemplo impressionante do que a inovação e a engenharia humana podem alcançar quando unimos design e determinação. A bicicleta reclinada que posiciona o ciclista de forma relaxada reduz significativamente a resistência aerodinâmica em comparação com bicicletas tradicionais, permitindo velocidades muito mais altas. O design da Velux terceira foi criado para a máxima eficiência aerodinâmica e é por isso que conseguiu atingir essa impressionante velocidade de 133 km por hora. Os ciclistas geralmente são entusiastas do esporte e engenheiros que trabalham arduamente para expandir os limites do que é possível para veículos movidos por força humana. Essa conquista, recorde, não apenas alegrou os fãs, mas também inspirou novas inovações em transporte sustentável. À medida que mais pessoas buscam alternativas ecológicas, inovações como a Velux terceira mostram até onde podemos chegar com um pouco de criatividade. Quais recordes emocionantes nos aguardam no futuro da engenharia, movida por força humana? E se eu disser que as inscrições são importantes? Quando você gosta de um vídeo, clicar no botão de inscrição pode fazer uma grande diferença. Ao se inscrever no canal, você não só recebe notificações sobre novos conteúdos, mas também apoia o criador. Esse apoio é fundamental para os criadores, pois os motiva a produzir conteúdos mais interessantes e úteis. Além disso, os likes ajudam a aumentar a visibilidade dos vídeos em plataformas como o YouTube, permitindo que mais pessoas os vejam. Imagine uma comunidade onde sua participação leva à criação de conteúdos mais envolventes e úteis. Seus likes e inscrições ajudam a moldar o que os criadores compartilham. Lembre-se, sua participação não faz de você apenas um espectador. Você se torna parte de uma comunidade maior. Portanto, da próxima vez que você assistir a um vídeo que gosta, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Suas ações simples podem impactar todo o caminho do canal. Que tipo de conteúdo você gostaria de ver a seguir? Você pode se surpreender. 4.000 aviões pousaram em um único dia. No dia 11 de setembro de 2001, os Karakanashura enfrentaram uma grave crise e Ben Sline teve um papel fundamental nas ações de resposta. Como o recém-nomeado controlador de tráfego aéreo, ele se deparou com uma tarefa sem precedentes em seu primeiro dia. Quando as notícias dos ataques terroristas começaram a chegar, agir rapidamente foi crucial para evitar mais tragédias. Demonstrando uma liderança excepcional e uma resposta ágil, Sline tomou a decisão histórica de pousar todos os voos comerciais em todo o país. Essa ação em larga escala garantiu a segurança de muitos passageiros e tripulantes, já que milhares de aviões pousaram com sucesso nos aeroportos. Foi um momento dramático que destacou a importância da comunicação eficaz na aviação em situações de emergência. As ações decisivas de Sline ajudaram a manter a ordem em um ambiente que de outra forma seria caótico, lembrando-nos de quão vital é uma resposta rápida em tempos de crise. Você pode acreditar nas conquistas da Beyoncé no Grammy? Em uma demonstração incrível de talento e trabalho duro, Beyoncé fez história ao se tornar a primeira mulher a ganhar 6 prêmios Grammy em uma única noite. Esse sucesso extraordinário aconteceu na cerimônia do Grammy de 2010, onde ela encantou o público com suas performances poderosas e seu carisma inegável. Vencer nessas categorias prestigiadas não apenas destacou sua habilidade como cantora e compositora, mas também solidificou seu status como uma figura importante na indústria musical.
Ela ganhou em categorias como Gravação do Ano e Canção do Ano, mostrando sua versatilidade em diversos estilos musicais. O sucesso revolucionário de Beyoncé abriu portas para outras artistas mulheres e desafiou as normas do mundo da música. Suas conquistas naquela noite foram não apenas triunfos pessoais. Elas simbolizaram uma mudança no reconhecimento da contribuição das mulheres em uma indústria predominantemente masculina. Com sua influência que vai além da música, Beyoncé continua a inspirar muitos artistas ao redor do mundo. Quem sabe o que ela fará a seguir? Você sabia que alguns geysers podem entrar em erupção por anos? Os geysers são fenômenos naturais e incríveis, como os famosos do Parque Nacional de Yellowstone. Eles não têm um horário fixo para entrar em erupção. Alguns podem ficar silenciosos por anos, enquanto outros explodem de forma inesperada. Esse comportamento imprevisível depende das águas subterrâneas e do calor da atividade vulcânica. Mas o que torna esses lugares ainda mais interessantes são os ecossistemas únicos ao seu redor. Os campos geotérmicos abrigam diversos organismos que adoram calor e prosperam em temperaturas extremas. Esses organismos se adaptaram a viver em condições onde a maioria das formas de vida não conseguiria sobreviver, criando um sistema de vida estranho, mas belo. Desde bactérias coloridas até plantas resistentes, a diversidade de vida nesses pontos quentes demonstra a incrível adaptabilidade da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em geysers, lembre-se de que sob sua superfície explosiva existe um ecossistema vibrante esperando para ser explorado. Você sabia quem inventou a maçaneta? No final dos anos 1800, o inventor afro-americano Osborne Dorsey patenteou esse objeto do dia a dia, mudando a forma como abrimos portas. Antes de sua invenção, as pessoas frequentemente precisavam empurrar ou puxar as portas, o que era inconveniente. O design de Dorsey trouxe um mecanismo simples, mas eficaz, que permitia segurar a maçaneta e girá-la facilmente, abrindo portas com elegância e conforto. Dorsey enfrentou grandes dificuldades como um inventor negro em uma época de discriminação racial, mas sua solução criativa deixou um legado significativo. Hoje, a maçaneta é um item padrão em casas e edifícios ao redor do mundo, destacando a importância da inovação e da acessibilidade. Na próxima vez que você girar uma maçaneta, lembre-se do incrível engenheiro que tornou esse simples ato possível. Não é incrível como uma invenção pode mudar nosso dia a dia? Você vai se surpreender ao saber que os raios ocorrem com frequência. Em média, isso acontece mais de 100 vezes por segundo. A maioria dessas descargas elétricas ocorre sobre a Terra, especialmente em áreas onde há muitas tempestades, como perto do Equador. Embora os raios possam ser perigosos, eles desempenham um papel importante em nosso ecossistema. Primeiro, ajudam a manter o equilíbrio elétrico da Terra. Quando um raio atinge, ele cria compostos de nitrogênio que se misturam com a água da chuva, enriquecendo o solo e fornecendo os nutrientes necessários para as plantas. Esse processo natural sustenta a agricultura e aumenta a produção de alimentos em muitas regiões. Então, da próxima vez que você ouvir um trovão ou ver um clarão no céu, lembre-se de que o raio não é apenas um espetáculo, é um poderoso fator que contribui para a vida em nosso planeta. Acredite ou não, Sherlock Holmes mudou para sempre a ciência forense. Criado por Sir Arthur Conan Doyle, esse brilhante detetive não apenas resolvia mistérios, ele estabeleceu as bases de muitas técnicas forenses que hoje são essenciais em investigações criminais. Holmes usou análise de vestígios, impressões digitais e exames químicos muito antes de alguém pensar em aplicar esses métodos na vida real. Por exemplo, seu uso inovador de gesso para preservar vestígios permitiu que ele coletasse evidências de forma eficaz, algo que agora é padrão na ciência forense. Suas aventuras destacam a importância da observação e da lógica científica, ações que, no final das contas, inspiraram detetives e especialistas forenses reais. A influência de Holmes ainda é sentida hoje, lembrando-nos de como histórias podem levar a mudanças reais e inovações nas técnicas que ajudam a resolver crimes. E se eu disser que os fones de ouvido surgiram no exército? No início do século XX, os fones de ouvido foram criados principalmente para a comunicação militar, garantindo clareza nas conversas na aviação e em outras situações críticas. Com o avanço da tecnologia nos anos 1950, surgiram os primeiros fones de ouvido para consumidores, mas eram bem desconfortáveis.
Esses dispositivos volumosos eram usados principalmente com rádios e os primeiros tocadores de áudio, tornando a experiência de ouvir música bastante complicada. Tudo mudou em 1979, com o lançamento do revolucionário Walkman da Sony, que tornou a música portátil e popularizou os fones leves. De repente, as pessoas podiam aproveitar suas músicas favoritas enquanto caminhavam, corriam ou viajavam. Avançando para os dias de hoje, os fones de ouvido se transformaram em elegantes modelos sem fio, com um incrível sistema de cancelamento de ruído. Eles se tornaram parte essencial do nosso dia a dia, seja no trabalho, na academia ou simplesmente relaxando. É surpreendente pensar que algo que começou como uma ferramenta militar acabou mudando nossa experiência musical pessoal, não é? Você sabia que as donas de casa indianas possuem toneladas de ouro? Essa estatística impressionante revela que elas guardam 11% das reservas mundiais de ouro, superando as reservas combinadas dos cabos CLUA, FMI, Suíça e Alemanha. Para muitas famílias na Índia, o ouro não é apenas um acessório brilhante, ele simboliza riqueza, segurança e até status social. Tradicionalmente, o ouro é frequentemente dado em casamentos e festividades, tornando-se uma parte importante dos costumes culturais. Geralmente, o ouro é guardado na forma de joias, moedas ou barras, representando economias que podem ser facilmente acessadas em tempos difíceis. Com uma quantidade tão significativa de ouro em suas casas, as mulheres indianas desempenham um papel fundamental no mercado global de ouro. Essa conexão única com o ouro destaca como os valores culturais influenciam decisões financeiras e a posse de ativos. Não é interessante como algo tão belo quanto o ouro pode também simbolizar poder? Um fato interessante sobre a hipertricose. A hipertricose é uma condição médica rara que causa o crescimento excessivo de pelos em todo o corpo, fazendo com que algumas pessoas pareçam lobisomens. Imagine ter pelos cobrindo seu rosto, braços e até as costas. Essa condição é muito rara e pode ser hereditária ou adquirida, surgindo devido a vários fatores, como mudanças hormonais ou certos medicamentos. Embora isso possa parecer preocupante, pessoas com hipertricose frequentemente aceitam sua aparência única e compartilham suas experiências para aumentar a conscientização. Um dos casos mais famosos é o Homem-Lobo do Circo, que impressionava o público com suas características marcantes. Apesar de essa condição poder causar problemas de saúde, especialmente nas interações sociais, muitas pessoas levam uma vida normal. Compreender a hipertricose nos ajuda a valorizar a diversidade da experiência humana e destaca que a beleza pode ter diferentes formas. Você já viu alguém com hipertricose ou pensou sobre como isso afeta a aceitação de si mesmo? Você já viu alguém na água gelada? Estudos mostram que observar alguém lidando com água fria pode afetar seu estado físico. Isso acontece porque nosso cérebro tem mecanismos de empatia. Quando você vê alguém passando desconforto, como o frio da água, seu cérebro imita essa sensação, como se você também estivesse sentindo frio. Isso pode causar reações físicas reais, como a diminuição da temperatura do seu corpo. Imagine que você está assistindo a um amigo corajoso mergulhar em um lago no meio do inverno. Seu corpo pode começar a esfriar, mesmo que você esteja aquecido. Essa reação mostra o quanto estamos emocional e fisicamente conectados uns aos outros. Pense em quantas outras emoções ou experiências podemos inconscientemente compartilhar com os outros. Prepare-se para descobrir os segredos da antiga Petra. Este incrível sítio arqueológico, esculpido nas rochas de arenito vermelho da Jordânia, exibe uma arquitetura complexa que os nabateus aperfeiçoaram ao longo dos séculos. Antigamente, Petra era um próspero centro comercial, estrategicamente localizada ao longo das rotas de comércio de especiarias e seda, o que a tornou um importante ponto de troca. Imagine comerciantes de terras distantes chegando com mercadorias, prontos para negociar e explorar esta cidade vibrante. O famoso Al-Kazné, ou Tesouro, é uma das construções mais conhecidas de Petra, impressionantemente adornada com influências gregas e romanas. Os visitantes ainda hoje se maravilham com essa arte e engenharia que resistiram ao teste do tempo. Além de sua beleza arquitetônica, Petra tem grande importância histórica, refletindo a rica herança cultural do reino nabateu. Ao caminhar pelo Estreito Sikh, a entrada principal de Petra, você sentirá uma sensação de admiração e emoção, como se estivesse voltando no tempo. Você está pronto para desvendar a fascinante história desta antiga maravilha?
o que torna as praias do Havaí tão únicas. A erosão da rocha vulcânica é fundamental para a formação de um mineral incrível chamado olivina. Esse mineral dá à praia um tom verde surpreendente, diferente da areia dourada que estamos acostumados. As cores vibrantes não só impressionam, mas também contam a história da intensa atividade geológica que formou o Havaí. No entanto, chegar a essas praias escondidas exige um pouco de aventura, pois suas localizações remotas são um desafio até mesmo para os viajantes mais experientes. Aqueles que estão dispostos a sair dos caminhos tradicionais serão recompensados com vistas deslumbrantes, areia única e a sensação de descobrir um paraíso secreto. Imagine-se caminhando na costa, onde o oceano encontra os grãos verdes sob seus pés, cercado por uma paisagem incrível. Essa beleza intocada nos lembra que, às vezes, as melhores experiências vêm de pequenos esforços. Portanto, se você é um aventureiro por natureza, explorar as praias únicas do Havaí com olivina é uma oportunidade que não deve ser perdida. Quando termina a vida de uma bola de beisebol? Na liga principal de beisebol, a bola é geralmente usada em apenas 7 arremessos antes de ser trocada. Esse fato surpreendente destaca a energia constante do jogo. Cada bola é feita para ter um bom desempenho, mas se desgasta rapidamente devido às condições rigorosas. Os arremessadores lançam bolas rápidas e curvas com muita força, enquanto os rebatedores dão golpes poderosos, o que afeta a superfície e a estrutura da bola. Após esses 7 arremessos, a bola pode arranhar, perder aderência ou até mesmo amassar. Por isso, os árbitros sempre ficam atentos a esses sinais e estão prontos para substituir a bola se ela estiver desgastada. Quando uma nova bola entra em campo, ela está mais limpa e é mais fácil de segurar, permitindo que os jogadores façam suas melhores jogadas. Durante uma partida, são usadas de 2 a 3 dezenas de bolas, e os espectadores testemunham uma situação em constante mudança no campo. É incrível como uma coisa tão pequena desempenha um papel tão importante no passatempo favorito da América. É verdade que os tijolos Lego podem suportar concreto? Sim, é surpreendente, mas um tijolo Lego padrão pode suportar o peso de 375 mil outros tijolos. Isso significa que, se empilhados, a resistência da estrutura seria tão impressionante que seria possível construir uma torre com mais de 2 milhas de altura. Imagine uma estrutura tão alta. Embora esse projeto seja puramente teórico e seria muito caro de realizar na prática, isso destaca a incrível resistência e durabilidade dessas pequenas peças de plástico. Os tijolos Lego não são apenas brinquedos para crianças. Eles mostram uma solução de engenharia brilhante em seu design. Cada tijolo é feito para se encaixar perfeitamente, criando uma estrutura sólida que resiste ao teste do tempo e do peso. Então, da próxima vez que você pisar em um Lego, lembre-se de que, embora possa ser doloroso, também é um milagre de força e engenhosidade. Como um brinquedo tão simples se tornou um gigante no mundo dos materiais de construção.